Olá, estudantes do 7º ano! Nesse vídeo vamos falar sobre doenças causadas por bactérias. Mas antes da gente começar a nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre os nossos combinados? Cadê o seu caderno? Cadê o seu penal? Pegue esses materiais para fazer as anotações, os registros daquilo que você julgar importante. E depois você pode reconsultar, olhar novamente, mostrar para o seu professor e ver quanta coisa legal, quanta coisa importante você está aprendendo nas aulas de ciências. Então vamos ver os objetivos da nossa aula. Compreender o que é uma bacteriose. Então, bacteriose são aquelas doenças causadas por bactérias. Identificar algumas doenças causadas por bactérias. Lembrando, são muitas doenças. Na aula, a gente apresenta algumas para vocês terem os conhecimentos. Reconhecer os principais sintomas, prevenção e tratamento para as doenças causadas por bactérias. Vamos dar uma olhadinha nessa animação que eu trago para vocês? Aqui nós iniciamos com uma bactéria e ela está realizando a sua reprodução. Vocês percebem como elas se multiplicam e ficam muitas? Quando nós temos uma bactéria no nosso corpo, poucas, a gente não sente os sintomas da doença. Mas quando elas adentram e se multiplicam, aí a gente começa a ficar doentinhos e apresentamos os sintomas. Vamos falar um pouquinho sobre essa imagem? Tem uma moça, ela está olhando o rosto dela. Será que está olhando no espelho? Como que está a pele dela? Olha, eu acho que ela está com umas marquinhas. Será que são espinhas? Você já teve espinha? Alguém que mora contigo já teve espinhas? Não parece que tem umas manchinhas ali? Vou lançar um questionamento para você. Qual será o principal tratamento usado contra as doenças causadas por bactérias? Então relacione essa imagem, essa espinha, essa infecção que essa menina ou que essa mulher apresenta, relacionado com os tratamentos causados, que a gente vai utilizar nas doenças causadas por bactérias. Eu dou um tempinho para vocês e já retorno. Então, a gente falou que as bactérias estão em todos os lugares. Na terra, no ar, no solo, até no nosso corpo nós encontramos bactérias. Percebam que essas espinhas que nós apresentamos no nosso rosto ou em outras regiões do corpo, nada mais, nada menos são que inflamações, A gente tem ali um material, o pus, e eu posso encontrar bactérias nessa região. Por isso que é importante fazer a higienização do corpo, lavar bem o rosto e assim por diante, para que esses organismos não se encontrem ali e esse material, ou essa estrutura, ela não modifique, não fique pior, dessa inflamação vire algo pior. Então, quando a gente está falando de tratamentos contra as doenças causadas por bactérias, existem vários, mas um principal, o que será que é? Será que tem algum medicamento, uma vacina ou um antibiótico? Você já ouviu falar em antibiótico? Nós vamos conversar sobre isso. Então, qual será o principal tratamento contra as doenças causadas por bactérias? Está aqui, Eu fiz a pergunta e eu trago essa imagem. Então, antibiótico, o nome já está dizendo, anti, contra, vai
atuar, vai destruir esse agente causador de uma doença no nosso corpo. Então, o principal tratamento é o antibiótico. Tem outras questões, tem outros medicamentos, claro, que vão amenizar, vão complementar, mas o principal é esse aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas doenças. A primeira se chama hanseníase ou popularmente chamada de lepra. É causada pelo Mycobacterium leprae. E aqui a gente tem uma imagem de microscópio, tem uma coloração artificial, ela não apresenta essa coloração roxa, mas percebam essas bactérias. O formato delas não lembra um bastão? Nós já falamos os formatos das bactérias. Ou seja, aqui a gente tem um cartaz falando sobre essa doença, hanseníase. Você conhece as manchas do seu corpo? Então, um dos sintomas é manchas na pele. E antigamente ela era uma doença que tinha muito preconceito com essas pessoas. Elas eram isoladas da sociedade. A hanseníase, então, como eu falei, apresenta alguns sintomas. O principal deles são as manchas na pele. Também afeta o nosso sistema nervoso. A hanseníase tem cura quando você tem um conhecimento precoce, tem um tratamento, ele é longo, depende de muitos meses, mas é eficaz e a pessoa fica curada. E o Brasil é o segundo maior no mundo, de números de casos dessa doença. Nós temos uma outra doença, a segunda que nós vamos ver nessa aula, a meningite meningocócica, que é uma inflamação nas meninges. Você já ouviu falar das meninges? Meninge é um tecido que reveste o nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro. É causada por uma bactéria chamada Neisseria meningiditis. Percebam aqui também que a gente tem uma imagem de microscopia, olhem o formato dessa bactéria. Ela vai se alojar, nós vamos encontrá-la aonde? Na meninge, nesse tecido que reveste o sistema nervoso. Existe uma vacina e aqui a gente também tem um cartaz que está mostrando. A meningite pode matar. A vacina é a principal forma de prevenção. E percebam aqui na imagem, Mostra uma pessoa e o cérebro, mostrando a localização onde esse agente, onde essa bactéria vai atuar. Então, os sintomas: febre, dores, enjoo, questões relacionadas a pensamento, vai afetar porque está numa região próxima ao cérebro, então ele afeta o nosso sistema nervoso central. Existem mais de 8 espécies de bactérias que causam essa doença, a meningite. Além de vírus, outros também podem, como fungos, protozoários e eumintos, que são vermes. Tudo o que vocês vão aprender ao longo das aulas. Um quiz. Vamos ver se você prestou atenção nessas duas primeiras doenças? A meningite é uma doença causada por vírus ou por bactérias, que se caracteriza pela inflamação da onde? Das meninges. Membranas que envolvem, alternativa A, o sistema nervoso periférico, alternativa B, o cérebro e a medula espinhal, alternativa C, o sistema digestório e alternativa D, o coração e os vasos sanguíneos. Eu vou dar um tempinho e já retorno. Voltamos para ver a resposta correta do quiz. E aí, o que você acha? Será que é a alternativa a letra B? Quando eu falo de meningite,
ou seja, a inflamação das meninges, que é um tecido que reveste o nosso sistema nervoso central. Epa, Fabiano, mas não tem resposta sistema nervoso central. Ahá, o sistema nervoso central é formado pelo cérebro e pela medula espinhal ou espinal. Vamos ver a próxima doença? Tuberculose. É uma infecção nos pulmões. Significa que essas bactérias vão se alojar, vão ser encontradas, vão se multiplicar aonde? Nos pulmões, causada pela Mycobacterium tuberculosis. E aqui a gente percebe uma imagem, né, de microscópio dessas bactérias. Repare no formato, não lembra um bastão? Bacilo? Então, percebam também nessas imagens aqui o pulmão. Na primeira imagem, da esquerda, ele está íntegro, normal, mas conforme tem o contato, essa bactéria adentra o nosso corpo e acha o local propício para se multiplicar, percebam na última das imagens, como já tem uma grande quantidade desses organismos e vai afetar a nossa saúde. Atinge mais de 70 mil pessoas e 4,5 mil óbitos por ano, infelizmente. Os sintomas, né, então, é tosse, às vezes a tosse pode ser com sangue, né, febre, dores de cabeça, cansaço. Existe uma vacina, a BCG, e o tratamento é longo, porém eficaz. Uma outra doença, a pneumonia bacteriana, que também causa, né, é localizada nos pulmões. Tem uma infecção nessa região, causada por uma outra bactéria, Streptococcus pneumoniae. Streptococcus, Fabiano, coccus tem a ver com formato? Olha aqui a imagem, lembra? Um formato esférico. Pode causar sinusites, otites, meningites, além de infecções no sangue e nos ossos. Olha como essa bactéria causa muitas doenças, né? Então, sinusite, otite, meningite, tudo que termina com ite é uma infecção em algumas regiões do corpo, né? Na região da sinusite da fossa nasal, dos seios nasais, otite no ouvido, né? Na meningite, nas meninges. Aqui a gente tem uma imagem, né? Então, de uma pessoa tendo a pneumonia, nós temos os vasos sanguíneos no interior dos pulmões e nós temos os alvéolos pulmonares. Nessa região vai ficar obstruído por essas bactérias se multiplicando e causando pneumonia. Os sintomas: febre, dor, né, de cabeça, tosse, problemas para respirar, calafrios, dores nas articulações. Existe vacina. E nós temos outros tipos de pneumonia associadas a vírus e a fungos. Vamos para o nosso segundo quiz? Eu conto um pouquinho de algumas doenças e faço uma pergunta. Então vamos ver se você compreendeu. Dadas as doenças abaixo, quais são transmitidas por gotículas de saliva eliminadas pelas vias aéreas? Alternativa A: cólera, tuberculose e pneumonia. Alternativa B: leptospirose, meningite e tuberculose. Alternativa C: cólera e leptospirose. E alternativa D: meningite, tuberculose e pneumonia. Eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno.
Voltamos para ver a resposta correta do nosso quiz? E aí, quando nós falamos em doenças transmitidas por gotículas de saliva das vias aéreas, então, por exemplo, uma pessoa tosse ou espirra, achoo! Pode ser que pela sua boca ou pelo nariz saiam gotículas. Algumas doenças podem ser transmitidas, porque essas gotículas contendo, por exemplo, bactérias ou até vírus, podem ficar aqui no ambiente e outra pessoa saudável estar passando e respira, traz o ar para o interior do corpo. E junto pode vir esses micro-organismos causadores de doença. Então, aquelas que estão associadas a gotículas de saliva, alternativa D, meningite, tuberculose e pneumonia. As outras sempre tem uma que não está relacionada. Por exemplo, na alternativa C, cólera está associada à água contaminada que tenha um micro-organismo. Na leptospirose está associada quando nós temos organismos, por exemplo, como ratos, que estejam doentes nas suas urinas, na urina desse animal, entre em contato com a água e você ande descalço e pode ficar doente. Então, por causa da cólera e por causa da leptospirose, as alternativas A, B e C estão incorretas. Cólera, próxima doença. É uma infecção que se dá onde? No intestino. Nós estávamos falando até agora de infecções no pulmão, mas eles podem, esses organismos, esses micro-organismos, se alojarem em outras regiões. Então, cada bactéria vai ter um local propício para se multiplicar. Ela precisa do ambiente favorável para que ela fique. É causada pela bactéria Vibrio cholerae, olha o nome, Vibrio, de vibrião. Então, o formato dela lembra uma vírgula. Ela é compridinha como um bacilo, mas ela tem uma parte arredondada. Está associada à higienização, então alimentos contaminados, uma água contaminada com essas bactérias. Por isso, importante filtrar a água, ferver a água, lavar bem os alimentos, deixar de molho, tirar as suas cascas se for possível. Nos últimos 10 anos, o Brasil apresentou apenas casos importados, pessoas que vieram doentes, vieram de outras regiões do mundo que têm a cólera. Então, aqui a gente mostra alguns sintomas, Então, como está associado ao sistema digestório, Você comeu algo que tinha essa bactéria, você bebeu algo que tinha essa bactéria, ela vai se alojar nessa região. Vai ter o quê? Dores de barriga, vai ter náuseas, vômitos, diarreia. Então, o que é importante? Higienização, higiene pessoal e dos alimentos. Não, eu tenho a vacina para isso, que está associada a regiões endêmicas, onde eu encontro especificamente essa doença. Então, é uma doença que pode matar, porque está muito associada à desidratação, porque se a pessoa tem muito vômito e muita diarreia, ela perde líquido e precisa repor esses líquidos. Só que a velocidade que ela perde esses líquidos, tanto pelo vômito quanto pela diarreia, ela não consegue suprir, então ela pode, infelizmente, vir a óbito. Higiene e saneamento básico são fundamentais, pois ajudam à prevenção dessa doença. Uma outra, olha que a gente falou até agora, leptospirose. Embora ela seja causada por uma bactéria, mas não está associada às gotículas, como estava naquela questão. É causada por uma bactéria chamada Leptospira interrogans. Olha o nome, Leptospira, expira, de espiral. É o formato da bactéria. Olha ali uma imagem de microscopia, foi tirada no microscópio. Então aqui a gente tem uma imagem, que nós temos em algumas situações animais roedores nos grandes centros urbanos que podem conter essa bactéria em seus corpos. Quando urinam, entra em contato com água de enchentes. Olha a imagem aqui embaixo. E se a pessoa andar descalça, tiver um corte no pé, por exemplo, essa bactéria adentra o corpo e a pessoa fica doente. Então, está associada à higienização dos alimentos. Imagine um alimento que teve contato com esses seres ou com essa água. Não ingerir essa água, por exemplo.
E também não brincar, não se deslocar em dias chuvosos que teve alagamentos. Então, quais são os sintomas? Dores de cabeça, dores em algumas partes do corpo, principalmente nas juntas, febre, náuseas, vômitos. A principal questão é a prevenção, né? Então não sair em locais alagados. Não existe vacinação para os seres humanos, né? Então, a doença leptospirose está muito associada aos roedores. Com a urina deles sai essa bactéria. Terceiro quiz e último da aula de hoje. Cólera e leptospirose são doenças bacterianas transmitidas por água e alimentos contaminados. Sobre essas doenças, é correto afirmar. Então, olhem a questão. Nós estamos falando sobre duas doenças, cólera e leptospirose. Alternativa A. A principal prevenção dessas doenças é lavar bem os alimentos, beber água fervida ou filtrada e, no caso da leptospirose, evitar áreas de enchentes. Alternativa B. A cólera é transmitida pela urina de animais infectados, principalmente roedores. Alternativa C. Existe vacina contra essas duas doenças. E a alternativa D. A cólera causa uma infecção no coração. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. E aí, pensou bastante? Qual será a resposta correta? A letra A. Quando eu falo de cólera e de leptospirose, a principal prevenção é o quê? Lavar bem os alimentos, ferver a água ou filtrá-la. E no caso da leptospirose, mais uma ação: não andar, evitar áreas de enchentes. Por que as outras alternativas estão incorretas? A cólera é transmitida pela urina de animais infectados? Não, essa é a leptospirose, por isso está errada. C. Existe vacina contra essas duas doenças? Para cólera, tem. Para leptospirose, não tem. A alternativa D. A cólera causa uma infecção no coração? Não, é no nosso sistema digestório. Vamos ver a nossa retomada? O que nós vimos na aula? Então, o conceito de bacteriose. Falou em bacteriose, são doenças causadas por bactérias. Quais são os principais sintomas e meios de transmissão de algumas doenças causadas por bactérias? Por exemplo, a hanseníase e a lepra, a meningite meningocócica, a tuberculose, a pneumonia bacteriana, a cólera e a leptospirose. Você percebeu que algumas dessas doenças são em contato com alimentos, com água, outras com gotículas. Então percebam que cada bactéria é transmitida por uma maneira. Sintomas diferenciados e elas podem se localizar, se alojar no nosso corpo em regiões distintas. Por exemplo, na meningite, nas meninges, na região do nosso sistema nervoso central. Mas pode ser, por exemplo, nos pulmões, no sistema digestório e assim por diante. Então, muito importante, cuidados para a prevenção dessas doenças, ou seja, dessas bacterioses. Se a gente se cuidar da nossa higiene pessoal, dos nossos alimentos, do nosso ambiente, com certeza ficamos saudáveis. Nesse vídeo, nós falamos de doenças causadas por bactérias. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!